Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra e vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Como eu sempre faço esse pedido, não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais e também, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, incentive as pessoas que você conhece a se inscrever também. Com isso, você vai fazer com que esse canal se torne mais relevante dentro da plataforma do YouTube e nós vamos conseguir que esta mensagem chegue a muito mais pessoas. Então, fica aí o meu pedido para você, não deixa de fazer aquilo que eu estou colocando para você aqui, tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, se você tiver de posse da sua Bíblia. Livro de Salmo, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 5. Livro de Salmo, capítulo 30, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a tua ira dura por um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido, Salmo de Davi. Davi naturalmente escreveu esse salmo num momento de batalhas, num momento de lutas, num momento que talvez ele estivesse passando por uma barra muito pesada. Então, a gente tem que entender o que o salmista está falando aqui. Ele exalta o Senhor, ele fala daquilo que ele vivia e que Deus o livrou, e ele fala aqui no final que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ele fala do choro de uma forma como diz assim, talvez a gente tenha que chorar, e com certeza iremos chorar em alguns momentos. Porém, esse choro, o Senhor vai ouvir. E quando Ele ouvir o nosso choro, Ele vai trazer uma resposta, Ele vai trazer uma solução. Agora, a gente precisa saber também que tipo de choro é esse que nós estamos fazendo. Qual é esse choro que nós estamos vivendo? Porque, às vezes, nós temos o hábito de achar que uma pessoa, às vezes na igreja, você olha uma pessoa ali chorando no momento do culto, ou mesmo no momento da palavra, e a gente pensa, poxa, aquele irmão, aquela irmã, olha que quebrantamento e tal. Mas a gente não sabe exatamente o porquê. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o choro que vem na vida da gente, sobre aquele momento que nós choramos. E eu tenho um título para essa mensagem que é: Quais motivos nos levam a chorar? Quais os motivos que nos fazem chorar? Às vezes esse motivo que nos faz chorar pode ser um motivo realmente de grande relevância, mas pode ser também um choro apenas de remorso, um choro muitas vezes pela perda e não pelo arrependimento, um choro pelo aquilo que aconteceu, mas não pela causa que fez com que aquilo acontecesse. Então a gente precisa entender tudo isso. Quais são os motivos que podem levar uma pessoa ao choro? Avaliando superficialmente ou até tentando dar um motivo, podemos dizer que são causados por perdas, palavras, emoções, confrontos, enfim, são vários os motivos que podem levar alguém a chorar. Uma pessoa pode chorar porque ela ouviu uma palavra que talvez não foi boa para ela, talvez uma palavra de meio agressiva, e a pessoa muito sensível, ela pode vir a chorar. Talvez ela pode estar ouvindo uma palavra
na igreja, uma palavra que o pastor, o pregador está fazendo, e aquilo ali trouxe de certa forma dentro dela vamos dizer assim, um alerta sobre algo que ela está vivendo. Como pode ser puro emocionalismo também? A gente não sabe. Porque a pessoa muitas vezes ela chora naquele momento que ela está ouvindo uma palavra e depois ela repete tudo igual. Então o que adiantou aquele choro, né? Então a gente precisa avaliar um pouquinho sobre isso aqui. Nesta reflexão nós vamos avaliar alguns destes tipos de choro e entender melhor a sua causa. Quais são os motivos que fazem com que a pessoa chore naquele momento. E a primeira situação que eu quero trazer para nós está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 10, que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Aqui nós estamos falando de Ana, esposa de... esqueci o nome dele agora. Ela tinha uma oponente, que era Penina. Penina era uma mulher que de alguma forma, ela era uma mulher que ela conseguia gerar filhos ao seu marido, e para aquelas mulheres, naquela época era algo muito importante, a mulher gerar filhos, gerar descendência para o seu marido, e Penina tinha vários filhos com o seu esposo, que era esposo de Ana também, só que Ana não tinha esses filhos. Ana queria ser uma mulher completa, gerar filhos para o seu esposo, mas ela não tinha. E por ela não ter esses filhos, por ela não poder gerar esses filhos, ela era vítima das afrontas que a sua oponente fazia. Ela era vítima de, não sei, como a gente chama no dia de hoje de bullying, né? Gozações. E talvez em alguns momentos, quando ela queria, de alguma forma, ela mostrar alguma coisa dentro da própria casa, ali na família onde ela convivia, talvez ela fosse afrontada pela sua oponente, dizendo: mas você não é mãe, você não consegue gerar filho para o marido, você não é uma mulher completa. Então aquilo ali causava uma angústia muito grande naquela mulher. E aquela mulher, ela foi ao templo, e ela clamava ao Senhor, ela chorava diante do Senhor para que Deus abrisse a madre dela, para que ela pudesse gerar filhos ao seu esposo, para que ela pudesse tirar da vida dela aquele sofrimento, aquela humilhação que ela sofria. Ela, quando estava sentada à mesa com a sua família, quando eles iam para a adoração, para o templo, ela muitas vezes ali triste, não queria comer, e o marido, por amá-la muito, dizia para ela: por que você não quer comer? Por que a sua afeição está triste? E ela não falava nada, mas ele dizia assim: eu não sou para ti um homem bom? Ele dava a melhor parte de tudo para aquela mulher, mas não era aquilo que ela queria. Ela não queria ser apenas recompensada por ela ser uma mulher que o marido a amava. Ela queria ser recompensada também por aquilo que ela podia fazer para ele. E era uma coisa que na época era muito, vamos dizer assim, era muito relevante. A mulher tinha que ter filhos, sabe? A mulher tinha que gerar filhos para o seu marido. Senão aquilo ali, de alguma forma, aquilo ali acabava se tornando aquela mulher incompleta. E Ana tinha esse problema. Ana sofria pelo fato de não gerar filhos ao seu marido, o que tornava ela uma mulher triste e amargurada. Este choro de Ana era o choro da humilhação, tanto de não se sentir uma mulher suficiente ao seu marido, quanto as afrontas que ela recebia da rival Penina. Mas um dia, Ana chegou no altar diante do Senhor, lá no templo, e ela colocou a sua vida diante do Senhor. Ela já não tinha mais nem forças para chorar. Ela balbuciava algumas palavras, tanto que ela foi confundida pelo sacerdote Eli, que ela estava bêbada. O sacerdote Eli achou que ela tinha bebido, e ele fala para ela: mulher, deixa este vinho. E ela falou para ele que não era isso, que ela era uma mulher amargurada de coração. Por quê? Porque a sua vida não era completa como mulher. Então ele entendeu que ela estava chorando diante do Senhor por algo que ela realmente queria, e ele falou que Deus pudesse conceder ali o desejo do seu coração. E a gente sabe, quando a gente lê essa passagem, nós vemos que logo mais na frente, Ana, inclusive ela faz uma promessa para Deus, que ela daria o seu filho de volta para servir ao Senhor totalmente,
se ela concedesse que ela fosse mãe, se Deus concedesse que ela fosse mãe. E aconteceu, nasceu Samuel. Samuel, depois de desmamado, foi levado ao templo e foi deixado a serviço do templo. Então, Ana recebeu a sua recompensa pelo choro que ela fez. Não era um choro falso, era um choro verdadeiro. Então precisa que quando alguém se chore diante do Senhor, que esse choro tenha realmente um motivo. Não é aquela coisa do emocional, a pessoa ouviu uma palavra, se entristeceu, que coisa linda, coisa maravilhosa, chorou, mas depois volta a fazer tudo novamente igual. Então que a gente possa realmente olhar esse tipo de choro que nós temos. O choro é uma coisa que nós vamos realmente muitas vezes chorar diante do Senhor, mas qual o motivo desse choro? Nós precisamos ter um motivo para ele. E o motivo do choro não somente, mas também uma atitude depois disso. Depois nós temos aqui também a respeito de Esaú. Esaú chorou no livro de Gênesis, lá no começo, quando ele descobriu que havia perdido a sua bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó. O motivo deste choro só foi revelado em Hebreus 12, nos versos 16 e 17. A gente lembra bem que lá no início, quando Esaú entrou diante do seu irmão estava fazendo lá um cozinhado de lentilha, e Esaú entrou lá e pediu daquele cozinhado de lentilha para o seu irmão. E o seu irmão, o que ele fez? Ele falou para o outro assim: de que me adianta a minha Jacó falou para ele: me vende a tua primogenitura, me vende o teu direito de primogenitura e eu te dou desse cozinhado de lentilha. E Esaú diz assim, de coração aberto: de que me adianta a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? A gente sabe que isso não iria acontecer de forma nenhuma. Então ele desprezou naquele momento a sua primogenitura. E depois de desprezar a sua primogenitura, quando seu pai, que já estava cego, idoso, muito idoso, próximo da partida já, ele falou: eu preciso abençoar os meus filhos, com as bênçãos que cada um tem o seu direito. Aí houve uma trama entre Jacó e sua mãe, criaram lá uma maneira, quando Isaac pediu para que Esaú fizesse lá uma caçasse um animal e cozinhasse para ele, e a mãe ouviu aquilo ali, preparou tudo, armou um negócio lá e levou diante de Isaac Jacó, que era o filho que ela amava. E Jacó, mesmo na dúvida, achando diferente, achando a voz diferente, achando algumas coisas diferentes, ele abençoou Jacó. Isaac abençoou Jacó com as bênçãos da primogenitura. Quando Esaú chegou, Esaú chorou, porque o pai falou: não, eu já abençoei teu irmão, então eu fui enganado. E aquilo ali aconteceu, a gente sabe depois a história, que Jacó teve que fugir, foi lá para a terra onde a sua mãe nasceu, foi viver lá com seu tio Labão durante alguns anos, casou naquele lugar, e depois, quando ele voltou, teve um reencontro com o seu irmão, mas isso, voltaram a ter amizade os dois. Porém, quando a gente lê no livro de Hebreus, capítulo 12, nos versos 16 e 17, diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, aqui está relatando no livro de Hebreus, que lá em Gênesis não fala, mas aqui revela que Esaú, depois ele quis, com choro, diante do seu pai, ele quis resgatar, ele quis aquilo ali, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus viu que aquele choro não era de arrependimento, aquele choro podia ser um mero remorso que Esaú estava tendo naquele momento. Então, ele não ganhou, ele não deixou, ele não conquistou de volta a sua bênção da primogenitura. Primeiro porque o pai já havia abençoado Jacó, mesmo que por engano. Mas ele não conseguiu aquilo de volta. Por quê? Primeiramente porque ele foi a pessoa que vendeu a primogenitura, não foi Jacó que tomou dele. Ele abriu o coração, ele criou. Será que se ele não tivesse comido aquele cozinhado de lentilha, ele tinha morrido realmente? Como ele disse, que eu estou a ponto de morrer de fome? Claro que não, mas ele desprezou algo muito importante,
que aquele homem teria, que era essa bênção da primogenitura. O choro de Esaú foi apenas devido à perda, não por arrependimento, mas remorso, pois foi ele mesmo que abriu mão da sua primogenitura. Então não tem por onde a pessoa querer resgatar alguma coisa através do choro. Esse choro tem que ter um significado. Se ele tivesse um choro de verdadeiro arrependimento, tivesse chegado diante do seu pai ou diante de Deus e falado: olha, eu me arrependo, eu fiz errado, Senhor, me perdoa. Mas ele não fez isso, ele só se lamentou pela perda. Então o choro tem que ter um significado. É o que nós estamos tentando, é o que eu estou tentando mostrar para nós aqui. Aí a gente vai no livro de Neemias, capítulo 1, no verso 4, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias estava na cidadela de Susã, ele era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas chegou um dia Hanani, um dos seus irmãos, e falou que os muros de Jerusalém estavam todos queimados a fogo, os portões todos destruídos, o povo em extrema miséria. E ele recebeu aquela notícia. Quando ele recebeu aquela notícia, ele se compadeceu dos seus irmãos. Por isso a Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, quando Neemias recebeu aquela notícia, aquilo mudou a sua vida. Este é o choro de alguém que se compadece e se revolta contra um acontecimento trágico, mas que vai gerar uma resposta, aquilo que eu falei anteriormente, não apenas lamentações e murmúrios. Porque quando a gente lê a história de Neemias, a gente vê que Neemias, ele chorou, ele se lamentou, ele jejuou, orou ao Senhor, mas aquilo gerou uma resposta, porque depois daquilo ele foi à luta para restaurar os portões de Jerusalém, ele foi à luta para reconstruir os muros e tirar o povo daquela extrema miséria. Claro que não é o que é a essência da mensagem aqui. Ele encontrou os opositores, Sambalate, Tobias e Gesem, mas isso não o impediu de que o projeto que ele havia feito através do choro, depois daquele choro, fosse concluído. Ele foi diante do rei, ele não pediu nada para o rei, mas o semblante dele diante do rei mostrava que havia alguma coisa de errado. E o rei, sendo um homem que gostava muito dele, ele era um homem de confiança, porque para entregar o copo do vinho na mão do rei tinha que ser um homem de confiança. Então tudo isso aconteceu, e aquele choro foi um choro realmente de alguém que se compadecia daquilo que estava acontecendo, se entristeceu por causa do que estava acontecendo, e através daquilo veio uma resposta no coração de Neemias, e que ele foi buscar a solução para resolver o problema do seu povo. Então isso é algo que a gente não pode esquecer. O choro tem que gerar uma resposta. O choro não pode ficar somente nas lamentações e nos murmúrios. O choro tem que trazer no coração daquele que está chorando um desejo de mudar alguma coisa. Que não adianta nada a pessoa dentro de uma igreja chora quando escuta uma palavra, quando escuta o louvor, e quando ela pisa do lado de fora da igreja continua sendo um pecador, um iníquo, não vou nem dizer pecador, uma pessoa que vive no pecado, vive na iniquidade. Então não adianta você chorar diante da igreja, você chorar diante do altar, e quando você sai da igreja você não faz nada para melhorar. É preferível não chorar, é preferível a pessoa com o seu coração tentar entender o que precisa ser feito para mudar a sua vida. É isso que a palavra de Deus me ensina. E aí nós vamos seguindo em frente aqui no Salmo 106, no verso 5, que diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Este é o choro do esforço, que recebeu a recompensa, pois lutaram, ou seja, semearam e puderam contemplar a vitória. Esse povo estava cativo na Babilônia. Este salmo, que é o 106, fala do povo cativo na Babilônia. E durante muitos anos eles foram escravos naquele lugar. Mas eles, de alguma forma, quando a Bíblia diz que eles semeiam com lágrimas, e aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, por quê? Porque eles lutaram para que aquela história se revertesse, para que eles pudessem voltar ao seu país de origem. E isso aconteceu. Então é um choro de recompensa, um choro do esforço que foi recompensado. Às vezes as pessoas choram
por algo que elas querem, mas também não tomam uma providência. Por isso que eu falei, o choro tem que gerar um esforço, ele tem que gerar uma atitude da nossa parte. Não adianta eu chorar diante do Senhor e depois eu não fazer nada para mudar aquilo pelo qual eu chorei. Então tem que acontecer dessa maneira. Depois nós vamos aqui em Mateus 26, no verso 75, que Pedro lembrou das palavras de Jesus que lhe disseram: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro sentiu naquele momento o peso das palavras de Jesus. Ele havia dito que morreria por ele, em seu lugar, mas não fora corajoso o suficiente para manter a sua palavra. Depois, diferente de Judas, ele não se arrependeu. Que não se arrependeu, Pedro recebeu o perdão do Senhor e se tornou um dos principais apóstolos, mas antes passou por esta prova. Pedro chorou amargamente depois que ele ouviu a terceira vez que ele havia negado Jesus, quando aquela mulher veio e falou para ele, porque ele seguiu Jesus durante aquele tempo, enquanto Jesus estava sendo levado, preso, e ele seguiu Jesus e ele viu, naquele momento, aquela mulher que veio e falou: você é Deus dele, que você fala igual. E pela terceira vez ele esbravejou e ele disse que não tinha nada com aquele homem, eu não o conheço. Aí ele ouviu o galo cantar e ele lembrou das palavras de Jesus que dizia: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E aquela já era a terceira vez. Então Pedro chorou naquele momento amargamente. Aquele foi realmente uma palavra pesada que veio no seu coração, que Jesus havia lançado sobre ele, quando ele disse: Senhor, por ti eu morreria. Então Pedro realmente se arrependeu. Mais tarde recebeu o perdão de Deus, contrário de Judas, que simplesmente depois de cometer o que ele cometeu contra Jesus, ele se arrependeu, ele teve remorso, devolveu as moedas que haviam sido dadas pelos sacerdotes para poderem prender Jesus, e ele foi se enforcar. Então, diferente disso, o remorso de Judas trouxe uma resposta, e a resposta foi o suicídio. O choro de Pedro trouxe uma resposta, e a resposta foi mudança de direção, que depois ele foi até Jesus, porque Jesus o mandou chamar, e lá ele ouviu de Jesus as palavras que ele deveria ouvir. Ele se arrependeu e ele recebeu do Senhor um amor imenso, que fez mais tarde Pedro se tornar um dos apóstolos um dos principais apóstolos, condutor da palavra de Deus. Então a gente não pode esquecer isso. Para encerrar, nós vemos João 11:35, que Jesus chorou. Esse é o choro da perda de um grande amigo ou até parente. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Lázaro havia morrido, Lázaro estava doente, Jesus estava distante daquele lugar. As irmãs de Lázaro mandaram mensagem para Jesus dizendo: aquele a quem tu amas está muito doente. Jesus afirma naquele lugar, ele afirma uma resposta dizendo: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando Jesus chega de volta lá onde Lázaro morava, Lázaro já havia morrido e sepultado já há 4 dias. Então, naquele momento, Jesus realmente ele chorou. E as pessoas que estavam ali falaram: olha como ele amava a Lázaro. E a gente sabe que Jesus, naquele momento, o Senhor amava Lázaro e a sua família. E naquele momento, quem se expressava com choro era Jesus Cristo, homem. Aquele que, assim como nós, era sujeito aos sentimentos humanos. Então, naquele momento, talvez alguém possa falar: pô, mas ele não era o Filho de Deus, ele não era o Deus humanado? Era. Mas ele era também 100% homem, porque ele passou por todos os sentimentos que nós passamos, ele passou pelas tentações. Jesus foi batizado nas águas como nós temos que ser também, como nós fomos. Então tudo isso aconteceu para que se cumprisse daquela forma. E Jesus naquele momento chorou por causa de Lázaro, da morte dele. E isso mostra que Jesus naquele momento ele estava como homem, que estava sujeito às nossas paixões, às nossas tentações, aos nossos sentimentos, porém Jesus não pecou. E esse choro de Jesus foi um choro da amizade, o choro do amigo, o choro do homem que lamenta a perda de alguém querido, e isso nós temos que vivenciar. Recentemente vivenciamos isso
na vida de um irmão querido que partiu para os braços do Senhor, e muitas vezes nós vamos sentir essa falta. Nós tínhamos aqui um irmão querido, pastor Jeová, que Deus levou para morar com ele. Nós sentimos muita falta dele, e ainda a memória dele está muito viva dentro de cada um de nós que viveu, que conviveu com ele. Mas isso é uma coisa que nós vamos vivenciar, e com o tempo a gente vai se conformar, porque sabemos que é o ciclo da vida. Mas é algo que não pode faltar no homem, é o choro. Mas esse choro tem que ter um motivo e tem que ter uma reação. Tem que ter uma reação e uma resposta. Então, para a gente concluir, quais motivos têm te levado a chorar? Arrependimento, remorso, perdas, emoções passageiras, o quê? Lembre-se, não adianta você chorar na igreja durante um culto, durante um louvor, e depois você continuar vivendo da mesma forma. Não adianta você chorar por uma pessoa que foi embora, se você, quando estava do lado dela, você não dedicou o amor que deveria. Então, lembre-se, o nosso choro tem que ter uma resposta. O nosso choro precisa ter uma resposta. Seja qual for o motivo, lembre-se que todo choro precisa gerar uma atitude e, consequentemente, um resultado. Pense nisso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar com você agora e depois estaremos encerrando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esta palavra. Por cada vida que vai ouvir esta palavra e que ela possa encontrar guarida no coração dessas pessoas. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre cada um de nós. Aquele que está chorando, Senhor, que saiba o motivo do choro e que haja uma reação positiva logo depois. Que não fique apenas num choro que vai desmanchar como as águas das ondas do mar, mas que o nome do Senhor seja sempre louvado através dessas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor, manifesta o teu poder em nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Abençoa cada um que vai ouvir esta mensagem e que ele possa ser transformado por ela. Enfim, que seja feito o teu querer em cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar comigo até aqui. Não esquece, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito, porque isso vai fazer com que o canal possa crescer e a palavra do Senhor seja semeada com maior qualidade. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.